Boa tarde, senhor Lucas Taislo Faria. Tudo bem com você? Boa tarde, Alex. Tudo bom, meu amigo? E contigo? Também, tudo muito bem. Tudo bom. E não poderia, né, deixar de começar agradecendo aí o seu tempo, sua disponibilidade, sua atenção, para a gente estar batendo esse papo aqui no Cilegends. Muito obrigado, viu, Lucas? Pô, eu que fico feliz, cara, de poder bater esse papo contigo aqui hoje. Bacana, bacana demais. Bom, para quem está vendo a primeira vez o Cilegends, né, qual que é o nosso objetivo aqui? É inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras, a princípio conversando com pessoas que ocupam ou ocuparam uma posição de C-level ou empresário, enfim, pessoas que são referência por aquilo que são, por aquilo que representam e por aquilo que fazem também, né? Muitas pessoas, quando conhecem um diretor de uma empresa, um C-level, né? A gente usa uma sopinha de letras em inglês aí, CEO, CFO, se alguma coisa, acaba achando que aquilo é um negócio assim, do outro mundo, e às vezes é difícil, né, das suas realidades. E a gente tem o objetivo aqui de desmistificar isso um pouco e mostrar que nada mais é do que resultado de escolhas que se fazem, naturalmente, disciplina e dedicação para esse tipo de crescimento aí profissional. Beleza, Lucas? Obrigado demais aí pela oportunidade. Tamo junto, Alex. Então tá bom. Bom, olhando as minhas anotações aqui, eu conheci você, Lucas, por um acaso, assim, por um acaso mesmo, final de 2020, e eu vou tomar a liberdade de fazer isso, né? Na época você estava como diretor de produtos, né? Diretor de, acredito que estava como superintendente, não, já estava como diretor de produtos, tecnologia, projetos e inovação no Banco CMA. Aliás, você teve uma jornada profissional, né, longa lá, né, passando por diversas posições, né, de forma até horizontal e vertical também, né, esteve lá como gerente de suporte ao negócio, gerente de planejamento, superintendente de negócio de varejo, superintendente de produtos, até atingir a posição de diretor de produtos, tecnologia, projetos de inovação. Ao todo, algo em torno de 15 anos e meio, não é isso? Exatamente, Alex. Tem Perfeito, 15 anos lá no CMA. bacana. Ao mesmo tempo, sei também que você esteve lá numa outra empresa, né, que o Semear investe, que é a Semear Tech, você esteve como CEO também por um tempo dessa empresa na área de inovação, não é isso? Isso, a CMA-Tech era o braço de tecnologia dentro do grupo, né, e exclusivamente ali prestava serviço para o Banco CMA. Eu fiquei lá por 1 ano e meio, mais ou menos, como CEO da empresa. Bacana. Então, quando eu te conheci, você já estava nessa posição, e foi interessante, vou tomar a liberdade aqui de pedir o meu amigo Charles Fortes, que trabalhou comigo, né, numa das empresas do grupo, Séculos, né, que era, digamos assim, uma co-irmã lá do Banco CMA. Na época, a gente foi até contemporâneo, mas eu não te conheci, né, que mostra uma incompetência muito grande da minha parte. Era muita gente, né? Não tinha como conhecer todo mundo. Tá certo, tá certo. E, enfim, e aí, né, depois que eu saí de lá, já tinha um tempo, eu, na empresa que eu estava, né, como diretor, buscando prospectar negócios junto ao Banco CMA, eu tinha algumas opções, né, de procurar algumas pessoas lá, mas eu procurei esse meu amigo Charles Fortes, que é um baita de um desenvolvedor, né, um cara que eu gosto demais, e mandei uma mensagem para ele, falei, ô Charles, cara, eu estou querendo abordar a turma aí do CMA, estou com essa, essa e essa oferta, com quem que eu devo falar? Aí ele, aliás, eu já tinha o seu nome, falei, pô, me falaram que o diretor é o Lucas, né? Falei, cara, eu queria falar com o Lucas aí, o que, que você me adianta, né, a respeito dele, né? Me dá uma visão aí geral e tal. Aí ele mandou uma mensagem, está no meu zap, né? Eu faço backup, que guardo tudo, é difícil apagar. Mas ele escreveu um negócio, cara, que me fez ter uma admiração por você, independentemente do local que você trabalha, de onde você está, onde vai passar, mas que realmente isso me admira bastante. Ele escreveu o seguinte:
Só terminar aqui a meeting e te mando um áudio. Mas o Lucas é o melhor cara do mundo para se trabalhar, pé no chão, inteligente, compreensivo, gente fina demais em todos os sentidos. Ele é meu superintendente e muitas coisas eu respondo direto a ele. E te falar que eu trabalharia com ele sempre, sem nem pensar duas vezes. Caramba, bicho, que Legal, né? feedback que é esse? Vou te contar um negócio, bicho. Se eu já tiver recebido um feedback desse na minha vida, espontâneo, nossa, eu ia mandar moldurar aqui, né? Mas muito legal. Cara, enfim, então a ideia aqui é inspirar, né? Isso aqui para mim é um exemplo claro de inspiração, né? De relacionamento e tal. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós, Lucas, né? Depois dessa breve apresentação, né? Quem que é o Lucas, de onde que o Lucas veio, falar um pouquinho de você, o momento que você está nessa jornada, acho que você está numa fase de transição aí, né? Não Isso. sei o que você pode abrir, talvez não possa abrir, né? Nada, mas enfim, o que for possível. Fala para nós um pouquinho quem que é o Lucas e por que sua vida sempre foi muito fácil assim, cara? Pô, que vida fácil é essa, hein? Legal, Alex. Cara, acho que antes de qualquer coisa, um abraço aí também para o Charles. Escutar isso aí só reforça que o nosso caminho ali em posições de liderança, a gente está no caminho certo, né, Alex? Acho que a gente chega num determinado nível da carreira que conseguir resultado através de pessoas é o nosso grande objetivo, né? Então, fico muito feliz aí com o feedback dele e é recíproco também. O Charles me ajudou muito quando eu cheguei na parte de tecnologia do banco, desde entrando um pouquinho na minha história de carreira. Bom, fiquei 15 anos e meio ali dentro do Banco Semear, comecei como estagiário, saí agora no final de junho de 2022 como diretor, e passei por muitas áreas, né? Eu tenho toda a minha formação, ela é em cima de negócio, então eu passei por áreas operacionais, passei em algumas áreas de gestão, planejamento, mas eu me consolidei mesmo ali como o início da minha carreira executiva na área de negócio, onde eu era head de negócio do banco, da vertical de varejo. Fiquei por algum tempo ali, e depois tive o convite do CEO do banco, que é o Roberto Azevedo, que é um cara também que eu tenho uma grande admiração por ele, para assumir a equipe de tecnologia. Eu falei assim, cara, não entendi, Roberto. Tecnologia, cara, meu background é em negócio. O que eu vou fazer em tecnologia, né? E eu falei assim, Lucas, eu preciso de alguém que tenha uma visão muito, muito ampla do banco, que tenha uma visão legal do negócio do banco, para ajudar a gente a aproximar a nossa equipe de tecnologia da nossa realidade, da nossa necessidade enquanto negócio. Não faz sentido realmente a gente ter uma visão muito diferente, um time muito técnico, um time de negócio, e no meio do caminho ficava aquela dificuldade de traduzir necessidades, de traduzir desejos de cada um dos lados. E ao longo dessa minha carreira dentro do banco, a tecnologia sempre foi muito parte do meu dia a dia, né? Para construir produto novo, para poder entregar para os nossos clientes ali o que a gente precisava entregar. Então, a minha interface com a equipe de tecnologia sempre foi muito intensa. E aí, decidi assumir, topar o desafio. Foram 3 anos e meio à frente do time de tecnologia, onde eu conheci pessoas incríveis aí, como o Charles e mais uma galera. É uma equipe, assim, são pessoas de uma capacidade intelectual enorme, gigante, e é ali que, de fato, eu precisei usar todas as minhas habilidades enquanto executivo para poder tentar fazer essa aproximação de visões, né, de levar para o time que tem um background mais técnico e explicar para esse time como era o nosso negócio, quanto a tecnologia era essencial e era o veículo para colocar o banco dentro de um outro patamar. E também fui recebido de uma forma muito incrível por esse time, que me acolheu, me ensinou muito tecnicamente. Eu pude, de verdade, ali, passar por alguns desafios técnicos junto com essa galera, foi incrível. E isso me gabaritou, inclusive, para essa transição de carreira agora. Acho que em breve aí a gente já tem mais detalhes, eu posso comunicar, mas já tô bem encaminhado aí para um desafio novo, uma empresa sensacional. Acho que continuar essa carreira e conhecendo pessoas incríveis é o meu grande objetivo. São através das pessoas, né, Alex? Como você tem um mote aí de inspirar,
Eu acho que é isso, cara. É a gente, através de pessoas, conseguir entregar bons resultados, boas experiências, e ser lembrado por isso, né? O legado que a gente deixa é nas pessoas, né? Acho que esse é o nosso grande objetivo enquanto líderes. É bacana demais, o Lucas, e a sua fala, assim, ela dá para a gente fazer uma reflexão bem profunda aí, né? Tem muitos exemplos aí e ensinamentos, né? Bom, você já acabou dando uma visão geral nessa relação com pessoas, né? De liderança e tudo, mas eu, particularmente, quando eu falo de inspirar pessoas, na minha cabeça vem sempre junto uma questão, uma palavra que, na verdade, seria relevância, né? Assim, como é que eu inspiro? Eu inspiro quando eu sou relevante de alguma forma, né? Às vezes de uma forma mais singela, né? Não necessariamente só quem trabalha comigo, né? Às vezes eu vou inspirar uma pessoa que não tem nada a ver com o trabalho e se acaba motivando, deflagrando alguma coisa na vida dela ali, ou disparando alguma coisa. Enfim, e você trabalhou aí com gente, né, de várias expertises, né, vários skills aí diferentes, dentro de um ambiente extremamente competitivo, né, porque banco é complicado, assim, né, o tanto que você tem de tecnologia, né, o tanto que você tem de risco, o tanto que você tem também da necessidade de gente, de conhecimento. Como é que você consegue, né, ou qual que seria, né, a sua visão para você conseguir equilibrar esse papel de liderança, ser relevante, ser líder, não ser chefe, dentro de um ambiente tão antagônico assim, né? Você comentou do Roberto Azevedo, eu sou fã dele, né? Ele sabe disso porque a gente conviveu, assim, eu fui cliente, ele foi cliente meu, depois a gente teve o poder trabalhar junto, né? Uma sociedade por um tempo, numa empresa que ele fundou. E hoje ele está no banco. Aí, assim, então, conheço bem. Então, tenho uma admiração muito grande, não só por ele, né, mas pela família dele, pela relevância que eles trazem, né, para muitas e muitas pessoas, o que eles puxam, né, outras e outras pessoas para que juntos sejam relevantes. Estou falando aí principalmente das cidades dos meninos de São Vicente, né? Já vendi muito ingresso que ele trouxe lá. O Roberto me ligava. Ele parou, não sei se é porque parou de ter ou parou de me pedir. Não estava avisando, mas me ligava, mandava uns bloquinhos, assim, eu tinha que sair. Os famosos bloquinhos, né? Já vendi bastante também. Tinha muito daquele troço lá. Mas, enfim, eu sei que né, trabalhar com pessoas assim te inspiram. Mas qual que é a sua receita aí de conseguir, né, mesmo um ambiente desse, né, que você toma pressão para todo lado, conseguir ser líder e não chefe, né, não pegar isso que vem até numa carga às vezes ruim, né, porque pressão ela pode ir para um outro lado e conseguir administrar isso. Legal. Eu sempre comentava com o meu time, né, Alex? As coisas podem ser difíceis, mas não precisam ser sofridas, né, cara? Então, ambientes de tecnologia, via de regra, são ambientes complexos, ambientes de missão crítica, como é um ambiente de banco, né? Hoje, principalmente, que o banco precisa estar aberto e disponível 24/7, depois do Pix e agora com a entrada do Open Banking. Então, quando eu falo isso para o pessoal, quer dizer que é o seguinte, o sofrimento ele vem muito daquela carga exaustiva, da pressão que é colocada além do que o próprio cenário já coloca na gente. Eu sempre trabalhei muito em cima disso. Eu acho que o exemplo, antes de qualquer coisa, é através do exemplo que a gente consegue ser respeitado, que a gente consegue ser ouvido, e as nossas atitudes precisam ser muito coerentes, né? O que a gente fala com aquilo que a gente faz. Então, esse é um princípio básico que eu aprendi desde a minha infância e uso muito isso aqui para poder trabalhar. E eu acho que é isso que às vezes me torna uma pessoa mais acessível ao time, porque quando a gente vai chegando também a certos cargos, aquele estigma, né? Putz, vou conversar com o diretor do banco. Cara, do outro lado tem uma pessoa do mesmo jeito que qualquer outra, com as suas dificuldades, com os seus desejos, com as suas pressões, e respeitar isso e mostrar para todo mundo de que, cara, o objetivo é sempre o mesmo, e às vezes a hierarquia, ela existe muito mais para que a gente, enquanto líderes,
comunique e direcione as coisas de uma forma mais fácil para a nossa equipe e canalize a energia de cada um para que todo mundo trabalhe duro, trabalhe da melhor forma possível, mas que as pessoas não sofram, né, Alex? Então, eu sempre usei o exemplo como o primeiro princípio de qualquer trabalho que eu vá fazer. Humildade, eu acho que ninguém sabe, ninguém é mais do que ninguém. E eu tenho alguns exemplos práticos disso, né? De novo, quando eu cheguei numa área técnica, vindo de uma área de negócio, é uma equipe que me conhecia porque eu já trabalhava no banco há bastante tempo, mas eu não tinha background técnico nenhum. Então, reconhecer isso e trazer as pessoas para perto e respeitar o conhecimento e ouvir essas pessoas, que abriu as portas para que elas também me ouvissem, para que elas também permitissem que o Lucas pudesse dar alguma opinião ou contribuísse de alguma forma. Então, acho que esses dois princípios, eles abrem portas para que as relações elas sejam relações leves. Né? A gente sendo coerente, a gente liderando pelo exemplo, a gente sendo humilde, e o conhecimento técnico, obviamente, ele precisa existir num certo grau de profundidade, mas sempre respeitando o que cada um tem de melhor, né? A inteligência de cada um, a experiência de cada um, a forma de pensar de cada um, usar sempre das perguntas para conseguir fazer com que o cenário ele seja entendido da melhor forma possível. Então, não chegar com resposta, sempre chegar com o jogo aberto, sempre escutar muito. Eu acho que isso que foi muito, muito marcante na minha trajetória. E eu gosto muito de lidar com pessoas assim, né? Tem muita gente aí nessa era de mídia social que tem muito discurso, que a fala é muito bonita, mas quando a gente presta atenção, cara, nas atitudes, aquilo não está coerente. E isso não se sustenta porque as pessoas prestam atenção, né? Pô, mas a pessoa falou A e fez B, e aí, qual que é a verdade do que está sendo dito, né? Então, eu sempre tento tomar muito cuidado com isso. Do exemplo ser muito forte, de estar sempre disponível. Eu acho que ouvir e conversar é uma habilidade que a gente tem que ter em qualquer papel de liderança. E ouvir com atenção, não é aquela escuta de só estar na reunião ali, mexendo no celular, escrevendo no papel com a cabeça em outro lugar. Tem dias que a gente está assim, então é melhor reconhecer e pedir para quem está do outro lado ali para a gente conversar numa outra oportunidade. E essa atenção plena que eu acho que também faz a relação de confiança e isso ser mútuo, né, funcionar. Então foi assim, Alex, nada de muito complexo, mas é difícil também a gente conseguir isso, porque em alguns momentos a gente tem que conseguir ter conversas mais duras, conversas mais difíceis, e não pode tornar aquele ambiente um ambiente ruim de se trabalhar. Eu prezo sempre muito por isso. Por onde eu passei, eu sempre gostei de ter bons ambientes de trabalho. O que não quer dizer que a gente tem que ser paternalista, não é nada disso, né? Quer dizer que a gente tem que entender, respeitar, os alinhamentos são essenciais. A partir do momento em que a gente deixa claro o que a gente espera e o que as pessoas podem esperar da gente, isso também fica muito mais fácil de lidar, porque se está claro o que eu espero de alguém, esse alguém ele pode ser cobrado por isso. Se está claro que alguém pode esperar de mim, eu posso ser cobrado também por aquilo. E aí fica mais fácil. Aquelas interpretações que a gente costuma ter de, putz, será que o fulano está achando isso? Será que o ciclano pensou aquilo? Isso sai da frente. O que também não é fácil, porque comunicação, para mim, uma habilidade essencial em qualquer papel de liderança. Se um líder não souber comunicar, não tiver habilidade de comunicar, eu acho que só o cargo ele acaba muito mais atrapalhando do que ajudando. Bacana demais, cara. Pô, eu falo que esses bate-papos, né, que a gente tem aqui no Silegents me fazem realmente aprender demais, né? Porque a gente aprender com a experiência dos outros, às vezes aumenta a sua clareza ou te conecta de um ponto para o outro de uma forma impressionante. Bom, você falou muita coisa legal aí, mas eu queria explorar duas. Uma delas você falou vou chamar de coerência, né, que é em relação àquilo que a pessoa fala e em relação àquilo que a pessoa faz. Né? Você até deu exemplo aí, eu acho que foi perfeito, de redes sociais aí. Né? De vez em quando a gente vê que a casa de um ou de outro cai porque o cara não consegue sustentar. Às vezes existe uma preocupação muito grande de estar em evidência e
não necessariamente, mas é difícil, né, você estar em evidência e ser relevante. Se você não tiver essa consciência, né, e não acho que tem nada de errado estar em evidência, tem gente que quer isso, né, e busca isso, tem gente que quer ser relevante. Né? Eu acho que o cara, quando ele tem essa preocupação de ser relevante, ele acaba preocupando um pouco mais, ou bem mais, com essa coerência, né, assim, pô, daquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. E aí entra o primeiro ponto que eu queria colocar, né? Cara, e quando você erra? Porque às vezes você está ali, né, buscando ser coerente, falando uma coisa e, pum, fazendo outra. Como é que é lidar com erro, cara, num ambiente desse para você e com as pessoas que trabalham com você? O erro, ele é parte da nossa vida, né? Seja pessoal ou profissional. Eu sou pai de um garotinho de 1 ano e 10 meses, então é muito bonito a gente observar como que as crianças aprendem, né? E elas aprendem na tentativa e erro mesmo. Elas observam muito, tentam, erram e a partir dali elas vão evoluindo. E eu acho que a partir do momento que a gente entende que errar faz parte, fica muito mais fácil para a gente assumir quando a gente erra e para a gente lidar com os erros da equipe, que acontecem, vão continuar acontecendo. O importante é que a frequência deles seja menor do que a quantidade de acertos. Então, eu acho que é aí que fica também a questão do equilíbrio, né? A gente vai errar, mas é mais importante que a gente acerte mais do que a gente erre, porque é isso também que vai levar a gente a evoluir. E o aprendizado vem daí, né? Tem muita gente que aprende fazendo, aprende estudando, mas, cara, é impossível qualquer ser humano passar ileso de um aprendizado sem algum tipo de experiência, de erro e de fato, de reconhecimento disso. Então, um princípio que eu uso também muito nas minhas relações é sempre deixar muito claro o porquê das coisas, né? O porquê que determinada ação, decisão, ela é necessária, o porquê que um determinado projeto, produto, ele está sendo executado. A partir desse momento, que as pessoas entendem o porquê, até para a gente lidar com o erro fica mais fácil. Porque se a gente toma uma decisão errada, nós só vamos saber disso depois, né? No momento da decisão, a gente está trabalhando com aquilo que a gente tem de informação. Então, com aquilo que eu tenho de informação, tomei uma decisão e depois ela se mostrou equivocada, se o porquê estava claro desde o início, o equívoco, o erro, ele está quase que autoexplicado quando ele acontece. Porque a gente já entende, putz, aconteceu isso porque faltou alguma informação, porque eu relevei alguma informação. E a partir desse momento a gente segue. Mas existe uma categoria, né, de erro, vou chamar assim, que eu acho que ele é um pouco mais grave, mais sério, que é quando a gente trabalha com a negligência, né? Então, quando a gente negligencia alguma informação ou algum dado e toma uma decisão mesmo em função daquela informação, daquele dado disponível. Nesses casos, aí eu acho que a tratativa ela tem que ser um pouco mais incisiva, porque existia algo disponível para apoiar na decisão, para apoiar na tarefa, para apoiar naquilo que precisava ser feito, e esse algo disponível ele foi relevado, ele foi negligenciado. Nesses casos, aí eu acho que a gente precisa ser mais cirúrgico no feedback, na tratativa, e a gente mesmo tem que tomar muito cuidado em papéis de liderança para não permitir que isso aconteça, porque isso acaba ferindo aquele primeiro princípio da coerência, né? Putz, se eu falo, mas não faço, como é que eu fico perante a equipe? Como é que fica o meu exemplo perante o time? Então, sempre também tomar cuidado com isso, né? A gente entender se houve negligência, se não houve negligência, cara, tá tudo bem, vamos conversar, vamos trabalhar, vamos aprender para que isso não aconteça mais, né? Mas eu acho que é só esse pontozinho aí de cuidado que a gente tem que tomar. Faz parte do processo de aprendizado, mas a gente tem que entender que a frequência tem que ser menor, né? A gente precisa acertar mais vezes do que errar. A gente tem que aprender quando a gente erra, então fazer uma reflexão, fazer uma imersão em cima disso é importante. E tomar cuidado com a negligência, né? Quando a negligência começa a afetar mais o nosso dia a dia, aí eu acho que tem algum ponto ali de correção e a gente, em posição de liderança, tem que agir nesses casos. Perfeito, perfeito.
E você falou sobre decisão, né? É um negócio bastante interessante, porque a gente sabe que ao longo da nossa carreira, à medida que você vai ocupando novas posições ou novos cargos, normalmente vem junto com isso um outro nível de responsabilidade, né? Se espera mais de você, né? Muitas das vezes, aquela nova posição não é por aquilo que você fez, é por aquilo que você vai fazer, né? Ou seja, você ganhou ali credibilidade, né? Legitimidade para estar tendo a oportunidade de seguir. E aí a decisão começa a ficar mais difícil e mais solitária, né? A gente sabe disso. Como é que você toma a decisão? Porque você colocou essa questão da decisão, a gente sabe que decisão está atrelada a risco. E a gente toma decisão o tempo inteiro. É claro que essa da negligência aí está claro. Você tem ali todos os fatores para tomar, você toma uma decisão dessa, negligência talvez seja um nome até bonitinho, né? Para não falar que é burrice, né? Pô, você está vendo ali, cara, você está vendo que o paraquedas está furado, você pula com ele assim mesmo, você está achando que você vai segurar na nuvem, né? Não, não dá. E como banco, principalmente o ambiente de banco, né? Ambiente financeiro, essa parte de compliance, essa parte de risco, né? De redução de risco operacional, e eu não estou falando só de TI, estou falando de tudo, né? De vida, né? Eu acho que ela é maior ainda do que uma adesão. Como é que são suas variáveis de decisão? E aí eu já vou botar uma segunda pergunta que não tem nada a ver, já para você emendar. Qual que é a importância para você de network? Tá? Então, assim, quebrei, mas é de propósito. Perfeito. Alex, eu acho que assim, a gente achar que o risco, a gente está fugindo do risco, né? Isso é uma bobeira, porque é inerente à vida, né? A gente corre risco o tempo inteiro. Mas eu acho que a gente é pouco ensinado a lidar com risco. E aí a gente fala pouco de risco, ou então quando a palavra risco surge, a gente naturalmente, intuitivamente já pensa em fugir dele. Vou fugir do risco. Quando, na verdade, cara, as grandes mentes, né, os grandes empresários, grandes investidores, são pessoas que sabem lidar muito bem com o risco e tornam o risco um aliado delas. E eu acho que à medida em que a gente também vai criando experiência de vida, experiência profissional, isso vai ficando mais fácil, mais leve de conduzir, de ser tratado, né? Eu também, historicamente, eu sempre achei que eu fosse uma pessoa conservadora, que eu queria fugir de risco, que eu era um cara mais low profile. E engraçado que nesse momento de transição de carreira, eu fui fazer uma imersão dentro da minha carreira e falando, cara, eu tomei risco a minha carreira inteira. Mesmo que dentro da mesma empresa, né, se eu olho todo por onde eu passei, todo o meu histórico, meu background, foram decisões de assunção de risco que me permitiram, né, dar mais um passo na carreira, que me permitiram subir mais um degrau na carreira. E uma coisa que eu acho que também é um pouco inerente a mim é evitar o risco da ruína, né? Aquele tipo de risco em que a gente dá all-in, né? Usando aqui, parafraseando aí o poker, né? Onde a gente aposta tudo e ali se a gente perder, a gente realmente sai do game. Eu acho que esse é o tipo de risco que a gente tem que evitar. É o risco da ruína. A partir do momento em que o risco da ruína ele não existe ou que ele está bem mitigado, a gente precisa tomar algum risco para conseguir evoluir, para conseguir crescer. Então, eu gosto muito, tá, de pensar e de criar cenários, sempre cenários mais estressados do que cenários mais positivos para me ajudar na decisão, porque se os cenários mais estressados estão bem mapeados, a gente tem planos de reação caso o risco se materialize. Então, eu hoje, né, enquanto executivo, eu não tento fugir mais do risco. Eu tento ter muito claro para mim como eu vou reagir ou como eu vou responder àquela situação se aquele risco se materializar. Porque senão a gente fica muito congelado e muito travado também, e o mercado já não admite mais isso. O mercado está muito rápido, muito dinâmico, e a gente tem que acompanhar isso. Então, se os cenários de resposta ao risco estão bem mapeados, cara, vamos em frente, porque fora do jogo a gente não vai ficar. Então, é muito assim que eu costumo lidar com risco e com tomada de decisão. Eu tenho os cenários bem mapeados, os planos de resposta bem mapeados,
Claro que se a mitigação daquele risco ali, ela for fácil, for simples, a gente trata e vamos seguir, mas eu sempre tento ter isso muito bem desenhado e pronto, porque na hora que dá problema, e vai dar problema, a gente vai passar por isso em algum momento da nossa vida, da nossa carreira, a gente tem alguns possíveis caminhos já mapeados. Então, é assim que eu costumo trabalhar. Sobre networking, Alex, de novo, eu também eu sou uma pessoa mais low profile, né? Eu não gosto de estar em evidência, mas eu gosto mais de ser uma pessoa de relevância, da forma como se colocou. Mas a base do que a gente cria na nossa carreira, e esse networking não são só pessoas do mercado, a gente faz networking com colega de trabalho, a gente faz networking com liderado, com líder, e a partir do momento em que a gente entende que isso é um dos nossos grandes ativos da carreira profissional, a gente começa a cuidar disso. E a gente não precisa fazer isso de forma forçada, tá? Eu acho que o networking forçado, ele fica chato, a pessoa fica maçante, fica aquela pessoa insistente, mas o networking é onde você é lembrado por alguém em uma determinada situação, e essa lembrança traz um sentimento positivo, eu acho que é aí que a gente está fazendo um networking legal. Quando a pessoa lembra da gente com um sentimento positivo, quer dizer que você está criando uma rede de networking valiosa. E rede de networking não é você ter o telefone de alguém, não é você ter o e-mail de alguém. É você realmente ser útil e ser relevante para aquela pessoa, da mesma forma que aquela pessoa também pode ser útil e relevante para você. Então, nesse momento de transição de carreira, por exemplo, cara, eu tive contato com várias pessoas avisando que eu estava, né, saindo do banco, eu estava começando um novo momento, e várias outras pessoas também me procurando porque ficaram sabendo e queriam trocar uma ideia comigo, queriam saber como eu estava. Eu acho que é aí que a gente mostra que realmente a gente está construindo uma rede de networking valiosa. Então, eu sempre gosto disso, eu gosto de deixar marcas positivas nas pessoas, assim como eu também trago para mim, né, e gosto de ter networking com quem me deixa marcas positivas. A gente encontra pessoas de todas as formas aí nessa nossa trajetória. Algumas a gente escolhe deixar mais perto, outras nem tanto, mas muito também pela afinidade, por princípios alinhados. E não quer dizer que a gente está certo ou errado, eu acho que é só um alinhamento ali de interesses, né? A gente se alinha mais com quem tem interesse e princípios parecidos com a gente. Então, eu acho que é essencial e qualquer executivo, qualquer profissional precisa cuidar muito bem da sua rede de relacionamentos, porque é o que a gente leva, é o que a gente deixa nas pessoas, né? O legado é aquilo que fica nas pessoas. Então, o legado e o networking, eu acho que ele acaba virando resultado do que a gente deixa, do que a gente causa nas pessoas. Perfeito. E eu achei que, sim, uma clareza muito grande, né, disso aí. Eu acho que a analogia que você fez com o ativo, né, é um ativo importante que as pessoas têm que cuidar. É um assunto que eu gosto demais, assim, eu leio muito sobre isso. Eu acho um assunto fantástico. Na hora que você joga no Google, o que tem de livro, o que tem de site, o que tem de entidade, enfim. E mesmo assim, cara, na hora que você vai vendo, você vai chegando à conclusão, cara, quanto mais você sabe, menos você sabe, porque no final nós estamos falando de pessoas, né? Exato. Embora exista uma forma estruturada, né, de você trabalhar isso, mas ela se consolida nisso que você falou, né? Em ser relevante. E eu não sei se você concorda comigo, mas assim, quando você cria um networking, né, se você foi relevante alguma vez, e principalmente quando é sem interesse, né, você, cara, não que esteja errado que seja por interesse, né? Hoje, particularmente, eu tenho muitos amigos que eram clientes, mas tenho poucos. Como é que é? Não, eu tenho muitos clientes, eu tenho muitos amigos que eram clientes, mas eu tive poucos clientes que foram amigos, coisa mais louca. Né? Então, eu não vou procurar ser amigo de alguém para o cara ser cliente, que é a forçação. Pô, mas se tornou cliente por uma questão de mercado, foi lá e tal, mas se tornaram amigos, né, contatos, depois bons contatos. E passa o tempo, e depois você encontra, cara, parece que não passou o tempo, né? Uma coisa. Isso serve também para pessoas que a gente trabalhou internamente e tal. E eu estou fazendo essa pergunta porque eu percebo nas conversas que eu tenho aqui, né, principalmente nos bastidores, né, algumas vezes as pessoas bem chateadas
e talvez seja um pouco de falta de clareza, o que é o networking dela e o que é o networking do cargo dela, né? E eu vi isso, vivi isso, vejo pessoas vivendo isso, e isso às vezes atormenta muita gente, né? Pô, mas quando eu estava no cargo, faz parte do cargo. Eu tinha esse tipo de procura, eu tinha esse tipo de atenção, eu tinha esse tipo de situação. Agora que eu não estou mais no cargo, bom, a conclusão é óbvia, você não tinha um network com essa pessoa, o seu cargo tinha um network com o cargo da pessoa lá, e você está confundindo as coisas aí. Você acha que é por aí, Lucas? Cara, você usou uma palavra aí que eu gosto muito da palavra, que chama-se interesse. Ela é uma palavra que, igual risco, ela carrega inicialmente uma conotação mais negativa, né? Ah, interesse. Toda relação humana, para mim, ela é baseada num nível de interesse. Você casa com alguém, eu casei com a minha esposa, porque eu tenho interesse em quem ela é, em como ela me faz sentir, e por aí vai. A gente tem amigos porque a gente tem interesse naquelas pessoas, e vice-versa, né? Quando esse interesse, ele fica pelo lado negativo, né? E aí fica fácil da gente perceber também, aí eu acho que a relação está indo para o caminho errado. Mas, vamos lá, pegando essa parte aí do cargo e da pessoa. O cargo, eu acho que ele, inicialmente, ele carrega aquele interesse comercial. O cargo te abre portas para você conversar com algumas outras pessoas, com alguns outros cargos, mas porque existe um interesse, provavelmente, ali, comercial, de negócio, seja para fazer uma parceria, para vender, para comprar alguma coisa, e tá tudo bem, eu não acho que isso é um problema, tá? O cargo, ele abre algumas portas que são importantes para a gente, em algum momento, facilita a nossa vida também, sendo bem sincero. Mas eu acho que a relação pessoal, ela é construída depois desse primeiro contato. Então, pode ser que aquele primeiro relacionamento, que o cargo me abriu as portas, ou que chegou até a mim por conta do cargo, ele se torne uma relação da pessoa, Lucas, com a pessoa que está do outro lado. Isso pode acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. E a gente tem que saber entender isso. Eu acho que, putz, quando eu tinha um cargo X, várias portas se abriam para mim. Mas se abriam porque naquele momento você representava uma empresa, representava alguma coisa que carregava um interesse para que aquela porta pudesse ser aberta. A partir do momento que você não tem mais esse cargo, tá tudo bem saber que algumas portas realmente não vão se abrir, porque aquele interesse comercial ou de negócio, ele não existe mais, né? Você já não está representando mais determinada empresa. E a gente tem que saber lidar com isso. Eu não acho que é ruim ou que necessariamente a gente tem que ficar chateado com isso, até porque quando a gente ocupa determinado cargo, se a gente for dar atenção a tudo que chega para a gente não trabalha, cara. Eu lembro muito de LinkedIn, assim, o LinkedIn, quando eu atualizei meu LinkedIn, diretor, cara, o que chovia de gente querendo fazer contato comercial e tal. E respeito também, tá todo mundo trabalhando, mas não dava para dar atenção para todo mundo. O nosso dia a dia já é carregado o suficiente e me colocando no outro lado, eu sei que tem hora que não dá para dar atenção para todo mundo. Tá tudo certo, faz parte isso. Mas quando a relação pessoal ela saiu do cargo e foi na pessoa, cara, aí sim as portas elas estão abertas, não é que elas se abrem, né? Elas já estão abertas. E aí é só você dar um toquinho ali e falar, opa, quem é que tá aí do outro lado? Cara, e a conversa flui normalmente, e aí aquele relacionamento, ele realmente está consolidado. Então, eu não acho que é um problema, não vejo isso como um problema, acho que é natural. A gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que saber que a gente passa por isso também. Se a gente depender do cargo para conseguir chegar em algum lugar, eu acho que a gente é que está errado. Não é o cargo que vai colocar a gente em lugar nenhum. Eu acho que, hierarquicamente, né, isso acabou ficando consolidado aí nas estruturas empresariais, mas cabe a cada um de nós, enquanto profissional e pessoa, saber lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de relação. Então, não me incomoda essa questão do cargo, sei que faz parte, já tive do outro lado também, então é super normal. Acho que nosso relacionamento tem que estar construído pelo que a gente realmente representa e é enquanto pessoa. O profissional, ele faz parte da pessoa, né? Não existe o Lucas profissional e o Lucas pessoa.
É uma pessoa só, cara. É o que eu faço no meu trabalho, é o que eu faço em casa e vice-versa. E é isso que mantém as portas abertas para mim. Bacana, bacana. Bom, a gente chegou ao final e essa conversa, ela, pelo menos do meu lado, eu fico querendo. Você fala uma coisa, eu penso outra, e o tempo passa, né? Mas queria que você deixasse uma mensagem final para quem está escutando, né? Com essa linha, né? De inspiração, né? Seja um compartilhamento de alguma coisa, ou uma linha de pensamento que, porventura, você acha importante que eu não tenha perguntado nada que navegue em volta. Enfim, passo para você aí, ó, as últimas palavras. Legal, Alex. Cara, essa é uma reflexão que eu fiz também nos últimos dias. E eu estava conversando com um grande amigo que se tornou meu amigo, mas que a relação começou quando a gente trabalhou juntos. E ele comentando comigo, putz, tá difícil aqui onde eu tô e tudo mais. Aí eu falei assim, cara, é o seguinte, invista muito, né, em saber lidar com pessoas. Eu acho que tudo que eu consegui na minha carreira, tudo que eu aprendi na minha carreira, que eu levo de mais valioso para mim é a habilidade em saber lidar com pessoas. Não adianta a gente ser tecnicamente muito bom e não saber conversar. Não adianta a gente ter uma visão de negócio linda e maravilhosa e não saber engajar as pessoas em cima dessa visão. Então a gente está sempre falando de pessoas, cara. Nenhum CNPJ existe sem CPF junto. Então acho que qualquer líder, qualquer profissional que quer ter sucesso na carreira precisa necessariamente saber lidar com pessoas. Existem carreiras mais técnicas que, né, a interface é um pouco menor e é uma opção de cada um, mas no nosso papel de liderança, né, quem quer assumir um papel de liderança, precisa investir muito nisso. E eu vejo muito pouco, ou pelo menos eu participei muito pouco, de treinamentos ou de cursos que realmente desenvolvem essa habilidade de saber pegar uma situação difícil, uma situação complexa, de muita pressão, e em cima dessa situação, a gente saber lidar da forma correta com as pessoas que estão envolvidas, de saber fazer parte da solução e não simplesmente aumentar o problema. Então, eu acho que assim, se deixo alguma mensagem aqui para quem nos ouvir invistam em saber lidar com seus relacionamentos, em saber lidar com pessoas, em saber comunicar, sejam coerentes, né, sejam um exemplo daquilo que a gente quer que as pessoas também sejam. Porque não adianta de nada a gente cobrar de alguém alguma coisa que a gente não é. Primeiro, porque a gente não sabe ensinar. Como é que eu vou ensinar alguma coisa que eu não sei? Segundo, que eu não posso cobrar. Como é que eu vou cobrar alguma coisa que eu não faço, né? Então, é isso, cara. Pessoas, pessoas e pessoas. O resto a gente consegue através de pessoas e as pessoas conseguem através da gente. Então, é isso que me move. Eu gosto muito e aprendi muito nesse tempo aí de carreira, a lidar com pessoas, a lidar com situações difíceis, e todas as vezes que eu tive qualquer sucesso, sempre foi um sucesso, onde tiveram mais pessoas envolvidas, mesmo nos fracassos e nos aprendizados. A gente também tem que entender que a gente erra e os outros erram, então, saber lidar com gente, cara, no final é isso. Se a gente tiver com isso bem alinhadinho, o resto é a gente estudar, pôr a bunda na cadeira e estudar mesmo, mas as habilidades interpessoais, para mim, é que colocam a gente, que nos gabaritam a estar em qualquer posição de liderança. Bacana demais. Bom, eu deveria vender isso aqui, viu, cara? Cada dia que passa, eu falo, poxa vida, deveria vender. Mas como eu também recebi de graça, né? Não vou fazer isso, não vou vender de jeito nenhum. Ô, Lucas, obrigado demais, cara. Obrigado demais. Assim, pô, esse bate-papo aqui, eu vou te falar, deve ter uns 3 meses que a gente está planejando aqui, ou mais. Se for, Verdade. né? Ou mais. E, pô, fico feliz demais. Eu não tinha dúvida que ia sair muita coisa importante, valiosa aí para que pudesse, para que possa, né, inspirar pessoas. E a ideia não é estar em evidência, né, aqui no Silésio, embora a gente vai ter uma mudança agora aí, a gente vai forçar um pouquinho mais nisso, dar mais evidência por causa do conteúdo, mas é Legal. de ser relevante, cara. E ser relevante normalmente não é no atacado, é no varejo, sabe? É um negócio diferente, né? Mas Exatamente. obrigado demais, viu, Lucas? Pô, cara, Alex, eu que agradeço, cara. Foi um prazer aqui bater esse papo contigo. Assisti já alguns episódios aí e também fiquei muito feliz com o que eu ouvi e aprendi. E aprendo muito observando, escutando. Então, esse trabalho que você faz, cara, é muito relevante. É muito bonito também, tá?
segue em frente, porque eu acho que tem muito valor no que você está fazendo. E obrigado, cara, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo, pelo papo, a forma como você conduz aí também. É muito leve esse bate-papo, o tempo passa e a gente nem vê. É verdade, é verdade. Beleza. Abração mais uma vez. Valeu. Obrigado. Tchau, Vai, tchau. Alex.